Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O crepúsculo começava a se instalar lentamente sobre a cidade adormecida, projetando sombras longas e oscilantes nas fachadas dos prédios. Em uma antiga escola secundária nos arredores da cidade, Martin Lawson terminava seu dia de trabalho. Os corredores estavam vazios, o silêncio quase palpável, quebrado apenas pelo farfalhar de papéis e o clique de sua caneta enquanto guardava suas anotações. Para os moradores e alunos, ele era simplesmente um discreto professor de matemática, um homem de óculos, ligeiramente curvado, cuja voz calma e pausada atraía pouca atenção. Mas Martin nem sempre fora essa figura tranquila. Por trás daquele olhar sereno, escondia-se um passado que poucos conseguiam imaginar. Por mais de uma década, ele comandará uma unidade de elite, treinando homens e mulheres para enfrentar situações extremas, para intervir em cenários onde o menor erro custava vidas, liderar missões de alto risco, desarmar crises desconhecidas pelo mundo e tomar decisões cuja sombra ainda pairava sobre aqueles que tiveram a sorte de sobreviver. Sua vida, repleta de segredos e perigos, agora jazia oculta sob o véu do cotidiano. Naquela noite, um grupo de jovens arrogantes e delinquentes invadiu o terreno da escola, esperando encontrar um homem fraco e insignificante. Suas risadas ecoavam pelos corredores vazios, carregadas de uma insolência que beirava a irreverência. Zombavam dele, insultando sua aparência, sua voz suave, seu semblante calmo. Para eles, ele não passava de um velho vulnerável, incapaz de oferecer a menor resistência. Martin os observava das sombras da sala de aula, registrando cada detalhe com precisão cirúrgica. Notava a postura de cada homem, o leve tremor em suas mãos ao segurarem as armas, o nervosismo oculto sob a arrogância. Nada lhe escapava. Seu coração batia com uma tranquilidade sinistra, a tranquilidade de um homem que sabe que tem todas as cartas na mão, que cada movimento do inimigo pode ser previsto e usado contra ele. Ele se lembrava das longas noites de treinamento, das missões em que o erro humano havia custado caro demais, dos camaradas caídos em batalha, do rigor e da disciplina que haviam forjado sua mente e seu corpo. Ele havia enterrado esse passado sob livros e pinturas, sob a vida tranquila de um professor respeitado. Mas esse passado nunca havia desaparecido de verdade. Permanecia adormecido, pronto para despertar no momento exato. Os bandidos avançaram com confiança, completamente alheios ao fato de terem acabado de entrar no domínio de um homem capaz de neutralizar um grupo muito mais organizado do que eles com a mesma facilidade com que um mestre de xadrez derrota um amador. Eles não sabiam que seu escárnio e insolência logo seriam recebidos com a fria eficiência de um estrategista experiente. Martin respirou fundo. O silêncio da sala de aula, as sombras dançando nas paredes sob a luz dos postes, tudo estava preparando o cenário. E dentro dessa aparente calma, uma tempestade se anunciava. O riso dos bandidos logo se chocaria com a realidade do seu passado. Cada gesto, cada palavra, revelaria que aquele homem não era quem eles pensavam que fosse. O professor de matemática era um ex-comandante de elite, e naquela noite, eles descobririam isso, tarde demais. A noite havia caído completamente. Os postes de luz lançavam um brilho tênue sobre o estacionamento da escola, criando manchas de luz intermitentes no asfalto molhado. Lá fora, o riso dos bandidos havia cessado momentaneamente, substituído pelo rangido de uma porta sendo arrombada. Martin Lawson, sempre calmo, observara a aproximação deles pela janela. Cada passo, cada respiração, estava registrado em sua mente como um mapa que ele podia ler sem esforço. Os bandidos, 4 homens e uma mulher, entraram no salão principal. Um deles, um jovem com os olhos brilhando de excitação, gritou: "Então, ele é o velho professor? Não é lá muito impressionante, né?" Começaram a revistar os escritórios, virando algumas cadeiras e rindo da própria audácia. Mas Martin não se mexeu. Ele conhecia bem o tipo deles, imprudentes, arrogantes, incapazes de pensar além da própria coragem. Num canto, ele discretamente tirou um pequeno caderno. Não era para dar aula desta vez, mas para calcular rapidamente distâncias, possíveis ângulos de fuga e posições de cobertura. Cada segundo contava. Seu passado estava ressurgindo, seu treinamento se sobrepondo à imagem do professor inofensivo. Um dos bandidos aproximou-se do quarto, completamente alheio ao fato de Martin estar atrás da escrivaninha, imóvel, porém atento. A mulher do grupo, mais ousada, elevou a voz. "Parece que ele nem está com medo. Não é engraçado?" Martin esboçou um leve sorriso. Ele sabia exatamente como aquele medo se manifestaria, mas não nele.
Ele já havia neutralizado homens armados muito mais perigosos do que aqueles novatos, e sabia que o elemento surpresa seria sua maior vantagem. Ele deu um passo à frente lentamente, fazendo o assoalho render levemente. Os bandidos congelaram por um instante, surpresos, mas pensando que fosse apenas um acaso. Martin aproveitou a oportunidade. Ele sabia que o elemento surpresa mudaria tudo. Seus anos liderando unidades de elite o ensinaram a transformar uma aparente desvantagem em uma vantagem decisiva. E enquanto os bandidos ainda zombavam dele, ele estava pronto. Cada movimento, cada decisão já estava planejado. A noite silenciosa logo ecoaria com um confronto que nenhum dos dois havia imaginado. E para Martin, aquilo era apenas o começo. Os bandidos avançaram com confiança pelo corredor, lançando olhares zombeteiros ao redor. Pensavam que estavam atuando em um teatro onde eram os únicos donos. Mas Martin, imóvel atrás da porta do seu quarto, calculava cada movimento. Seu coração batia calmamente, um ritmo tranquilo que contrastava fortemente com a adrenalina prestes a explodir. Ele deixou a primeira leva passar, observando suas posturas, a maneira como empunhavam as armas, a leveza de seus passos. Então, com um gesto quase imperceptível, acionou um pequeno interruptor sob sua mesa. No corredor, um discreto sistema de luzes e sons se ativou, projetando sombras ameaçadoras e criando uma cacofonia estrondosa. Os bandidos sobressaltaram-se, assustados com o que lhes pareceu ser uma presença desconhecida. "O que é?", murmurou o mais jovem. Martin então emergiu lentamente de seu esconderijo, seus movimentos precisos e silenciosos, sua silhueta se delineando na penumbra. Os bandidos ergueram suas armas, mas já era tarde demais. Num instante, ele neutralizou o primeiro com um movimento fluido, usando a força do agressor contra ele mesmo. Um segundo desabou sob um golpe rápido e calculado, incapaz de compreender como um mero professor poderia se mover com tamanha precisão. A mulher, mais cautelosa, tentou fugir, mas Martin antecipou sua trajetória. Com uma combinação de velocidade e estratégia, ele a encurralou contra a parede, obrigando-a a largar a arma. Os dois últimos homens trocaram um olhar de pânico. O que eles haviam considerado um velho vulnerável era, na realidade, um predador disciplinado e experiente. "Aconselho você a ir embora", agora disse Martin com uma voz calma, mas gélida. Eles hesitaram, com os olhos arregalados, finalmente percebendo a magnitude do seu erro. Martin não era mais o professor inofensivo que pensavam poder intimidar. Ele era o antigo comandante de uma unidade de elite, o mestre da estratégia e do combate, e naquela noite, não daria trégua àqueles que ousaram subestimá-lo. A tensão no corredor era palpável. Cada respiração dos bandidos denunciava seu medo. E Martin, com a situação perfeitamente sob controle, sabia que aquilo era apenas o começo. Agora ele precisava desarmá-los completamente, confrontá-los com suas escolhas e garantir que jamais representassem uma ameaça novamente. O silêncio voltou a pairar sobre o corredor, quebrado apenas pela respiração rápida e irregular dos bandidos. Martin Lawson, sempre calmo, observava cada movimento deles, avaliando seus pontos fortes e fracos. Cada passo que davam denunciava o pânico, cada olhar a confusão. "Você deveria ter pensado antes de entrar aqui", disse ele em voz baixa, quase ameaçadora. Um dos homens, tremendo, tentou um movimento repentino para agarrar sua arma, mas Martin já havia previsto essa manobra. Com um movimento fluido, ele desarmou o homem, usando a força do agressor contra si mesmo, e então, com delicadeza porém eficaz, o derrubou no chão, neutralizando-o sem causar ferimentos graves. Ele fez um gesto sutil com a mão, e o resto do corredor se iluminou com uma luz fraca, porém estratégica, projetando sombras que amplificaram a confusão dos bandidos. A mulher tentou escapar novamente, mas Martin usou o ambiente a seu favor. Com alguns passos precisos, ele a forçou a ficar em um ângulo onde podia controlá-la facilmente. "Eu não sou quem você pensa que eu sou", disse ele. "Durante anos, liderei homens em missões onde o fracasso não era uma opção. E você simplesmente escolheu o adversário errado." Enquanto Martin falava, o medo se estampava em seus rostos. A arrogância inicial havia desaparecido, substituída pela brutal constatação do erro cometido. Aquilo não era mais um simples confronto. Era um curso intensivo de estratégia e disciplina, ministrado por um homem que dedicara a vida a dominar o imprevisível. Com movimentos precisos e calculados, ele os obrigou a se reagruparem no salão principal, controlando suas posições e impedindo qualquer fuga. Cada movimento seu era metódico, cada ação calculada, demonstrando não apenas seu domínio físico, mas também seu gênio tático. Os bandidos perceberam que não eram mais os caçadores, mas sim a caça. Martin olhou para eles com um olhar penetrante e calmo.
Você teve sua chance de ir embora, agora você vai entender que ninguém jamais zomba impunemente de quem liderou a elite. Naquele instante, a realidade da situação atingiu cada um dos bandidos. O simples professor, que haviam subestimado, era um homem capaz de neutralizá-los antes mesmo que compreendessem o que estava acontecendo. E naquela noite, cada um deles aprenderia uma lição que ninguém jamais esqueceria. Os bandidos estavam agora amontoados no centro do salão, imóveis, suas armas inúteis ou abandonadas. Martin Lawson os observava, cada músculo relaxado, cada movimento controlado. O medo havia substituído sua arrogância, e um silêncio pesado pairava sobre a cena. Imagino que agora você esteja se perguntando quem eu realmente sou, disse ele com uma voz calma, porém autoritária. Ele gesticulou em direção à mesa principal, onde colocou lentamente seu antigo distintivo de comandante e um medalhão gravado, relíquias de seu passado militar. Os bandidos trocaram olhares incrédulos, a compreensão os atingindo como um raio. O mero professor não era outro senão um ex-comandante de uma unidade de elite. Um homem cujas decisões salvaram vidas e mudaram o rumo de missões delicadas ao redor do mundo. Durante anos, explicou Martin, liderei homens em missões onde cada erro custava vidas. Aprendi a antecipar o imprevisível, a transformar o caos em controle, a manter a calma quando todos os outros entravam em pânico. E esta noite você escolheu vir ao meu domínio, sem saber que estava prestes a cair na armadilha que eu havia preparado. Os bandidos, agora paralisados, compreenderam que seu escárnio e insolência os haviam levado até ali, diante de um homem capaz de neutralizá-los sem esforço. O medo estava estampado em seus rostos, mas também um certo respeito, um reconhecimento silencioso de seu erro. Martin os obrigou a sentar, e as restrições que havia preparado não lhes davam qualquer possibilidade de fuga. Ele não queria puni-los fisicamente, mas queria que entendessem a gravidade de seus atos. Cada gesto, cada palavra, cada decisão naquela noite lhes ensinou uma lição. Jamais se zomba de quem lidera a elite. A vida nem sempre lhe dará uma segunda chance, concluiu ele. Lembre-se dessa lição. Você é livre para ir embora, mas lembre-se, se voltar, eu não serei o professor tranquilo que você pensava conhecer. Os bandidos, trêmulos e envergonhados, fugiram lentamente. O silêncio voltou a pairar sobre a escola, quebrado apenas pela respiração calma de Martin. Ele observava a cena com serenidade, um leve sorriso no rosto. O perigo havia sido neutralizado, e seu passado permanecia um segredo para aqueles que não sobreviveram à sua arrogância. Para Martin Lawson, aquela noite foi apenas um lembrete de sua própria vigilância, uma prova de que mesmo sob a aparência de um professor comum, ele continuava sendo um mestre da estratégia e do controle. E enquanto a cidade dormia, ele sabia que estaria sempre pronto para enfrentar o inesperado, com a precisão e a determinação de um comandante de elite. O sol mal despontava, lançando raios pálidos sobre o silencioso colégio. A noite deixará para trás uma atmosfera de estranha calma, quase irreal. Martin Lawson, sentado à sua mesa, observava os primeiros alunos chegarem, alheios aos acontecimentos do dia anterior. Para eles tudo parecia normal. Um professor tranquilo e sorridente, ensinando matemática pacientemente. Mas Martin sabia que algo havia mudado, não apenas para os bandidos, mas também para ele. O confronto fora um lembrete contundente de que seu passado jamais poderia ser completamente enterrado, que suas habilidades e experiência permaneceriam como parte indelével de quem ele era. Ele escolhera se esconder atrás da máscara de um professor comum, mas esse papel discreto não o impedia de agir quando necessário. Os bandidos, por sua vez, deixaram a cidade marcados pelo medo e pelo respeito. Sua arrogância fora destruída, e eles carregariam para sempre na memória a lembrança do professor que haviam subestimado. Nenhuma palavra de vingança seria proferida, sua inteligência, ou melhor, seu instinto de sobrevivência, os ensinara a jamais desafiar aquele que domina a elite. Martin guardou seu distintivo e medalhão em uma gaveta secreta, longe de olhares curiosos. Respirou fundo e olhou ao redor. A sala de aula era comum, os quadros negros limpos, os cadernos organizados. Nada denunciava o homem que ele fora no dia anterior, nem um homem que sempre seria, pronto para agir se necessário. Para ele, essa experiência foi mais uma lição. O mundo muitas vezes falha em avaliar corretamente o valor e a força de um indivíduo. As aparências enganam, e o verdadeiro poder reside tanto na inteligência e na estratégia quanto na força física. Quando os primeiros alunos entraram e se acomodaram em suas carteiras, Martin Lawson sorriu levemente. O dia começaria como qualquer outro, mas em algum lugar, sob essa normalidade, ele sabia que sua vigilância permanecia intacta. Seu passado, seu treinamento, sua disciplina, tudo permanecia ali,
pronto para emergir quando necessário. E assim, o professor continuou sua vida, oscilando entre a tranquilidade do ensino e a sombra de seu passado heróico. Os bandidos haviam aprendido a lição, a cidade permanecia alheia ao drama que acabará de se desenrolar, e Martim, por sua vez, continuava sendo mestre discreto de seu próprio mundo, capaz de proteger e controlar tudo o que considerava precioso.